aqui para ouvir a palavra, orar e vamos louvar ao Senhor com um hino. Hino de número 8, hino bem curto, hino que eu gosto bastante e que fico feliz por termos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor e também como fiel amigo. Então abra a tua harpa aí com o hino de número 8 e vamos louvar ao Senhor Jesus. Cante aí, viu? Não deixa de cultuar o Senhor. Nós não assistimos culto, nós cultuamos. Então pegue a tua harpa e louve ao Senhor. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, não há, mais humilde e mais benigno, não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoar anela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, e sua glória me há repartido, dele só, nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, glória a Deus. Coisa boa é ter Jesus como o melhor amigo. É verdade. Pastor Marcos. Deus abençoe, querido. Muito obrigado, viu? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler um texto sagrado e meditar na palavra do Senhor. O que foi, irmão Benjamin? Eu ouvi o irmão erguendo a mão aí. Tudo bem aí? Tudo em paz? Então tá bom.
Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 2. Se os irmãos podem me ouvir, deem um sinal. Todos podem ouvir. Ok? Ok. Muito bem. Eu pensei que o irmão Benjamin estava dizendo sobre o som, irmão Silas. Está fazendo assim? Então eu pensei que era o som. Isso. Enfim. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Esse texto nos fala sobre paralítico de Cafarnaum. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. Irmão Ney, acho que dá para diminuir um pouco o som. Está dando eco, né? Diminui. Isso, está ótimo, tá bom. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 5. A história os irmãos já conhecem, a narrativa os irmãos já conhecem. Fala a respeito da cura do paralítico em Cafarnaum. Mas eu quero destacar aqui uma expressão. Capítulo 2, verso 5 diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu vou repetir o texto. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 11, verso 22. O mesmo Evangelho, capítulo 11, e o versículo 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Amém. Senhor, nós oramos a Ti, pedindo mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, para que neste tempo que nós estamos aqui, Senhor, neste momento, o Teu Espírito mais uma vez, Senhor, nos oriente por misericórdia, nos guie por misericórdia, nos dando graça, inspiração, para que nós possamos meditar na Tua palavra, Senhor, e tirar delas lições para nossa edificação, crescimento espiritual, perseverança, permanência, meu Senhor, na Tua presença. Que cada lar, meu Senhor, seja alcançado neste momento por Tua palavra. Que o Espírito do Senhor haja, o Espírito da palavra, o Espírito da profecia, haja, meu Senhor, nas nossas vidas e nos lares dos Teus santos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queremos falar um pouquinho, com a ajuda do Espírito de Deus, sobre a fé. A fé. A definição de fé bíblica todos nós conhecemos. Hebreus capítulo 11, verso 1, verso 6. Quem quiser saber o que é fé, uma fé bíblica, uma fé genuína, a definição de fé, segundo o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é a base, a fé é o alicerce das coisas que se esperam, todavia já é a prova das coisas que não se veem. O texto segue no versículo 6 dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. A Bíblia diz que é impossível. Não há como agradar a Deus sem fé. No texto que nós lemos de Marcos capítulo 2, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Marcos capítulo 2, verso 5. A expressão que me chama a atenção é a dita por Jesus. E Jesus vendo a fé deles. Ou seja, uma fé que pode ser vista.
Irmãos, conforme os textos bíblicos paralelos a esse texto, ou o contexto, Jesus estava na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro e André, capítulo 1, verso 21 e 29. Inclusive, a Bíblia diz que quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sua sogra estava enferma. E alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, a sogra de Pedro não está bem, ela está enferma, ela está com febre. E é uma lição muito boa essa para nós, irmãos, quando nós conversamos com Jesus a respeito das pessoas. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que naquele dia, quando Jesus ali chegou, alguém disse para ele que a sogra de Pedro não estava bem. Nós podemos também fazer isso. Como, pastor? Quando nós dobramos o nosso joelho e oramos por nossos irmãos, nós estamos fazendo exatamente isso. Senhor, meu irmão não está bem. Senhor, minha irmã não está bem. Socorre, cura. Então é importante esta lição para nós nesta noite. E Jesus curou a sogra de Pedro. Ela ficou tão bem que a Bíblia diz que naquele momento, quando Jesus tocou na mão dela, ela se levantou e servia-os, né? Jesus nos cura para servirmos a Ele mesmo. Jesus nos curou do pecado para servirmos a Ele. O fato que nós temos aqui acontece exatamente em casa de Pedro, né? A casa estava lotada, o culto estava concorrido, né? E a Bíblia diz que Jesus anunciava-lhes a palavra, ou seja, Jesus estava pregando. Jesus estava pregando na casa de Pedro. E uma outra lição que nós podemos tirar desse texto, irmãos, é o seguinte: casa onde Jesus está é uma casa conhecida. Todo mundo conhece a casa do crente salvo, todo mundo conhece, né? Casa onde Jesus está é uma casa conhecida. Casa onde Jesus está é uma casa onde há milagres. E eu quero profetizar, irmão, palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite pela fé. Que haja milagre na tua casa, irmão. Jesus está aí. Jesus está aqui, Jesus está conosco. Não percamos de vista que Jesus está em casa. E casa onde Jesus está, há milagre. Eu quero profetizar pela palavra, irmão. Eu não tenho capacidade senão pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito do Senhor me impulsiona nesta noite, por sua graça e bondade, a profetizar esta palavra. Que haja milagre aí na tua casa. Que haja milagre aí na tua família. Que haja milagre na nossa casa, que haja milagre na nossa família. Milagre, irmão. O que é milagre, pastor? Milagre é feito extraordinário, já tem acontecido. Se nós estamos vivos, o nosso coração está batendo, nosso pulmão está funcionando, os nossos rins estão filtrando, nós estamos enxergando, ouvindo, pensando, andando, já é milagre, irmão, já é milagre. Já se alegre na presença do Senhor. Nós estamos vivos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Casa onde Jesus está, há milagre. A casa estava cheia, o texto sagrado diz isso. Casa onde Jesus está, há pregação, há ensino. Não é assim? Muitas vezes nós estamos ali reunidos com a nossa família, tomando um café, almoçando, ao mesmo dia a dia, de repente surge um versículo, irmão Silas. Não é assim lá na sua casa? Surge um versículo, né? É assim na sua casa, irmão? Está conversando com a sua esposa, com a sua filha, né? E não é assim, irmão Ney? É assim? É assim. De repente, não é isso, Felipe? Surge um versículo, né? E você, olha, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, né? Olha o que o Senhor usou, este profeta surge, porque casa onde Jesus está, há pregação, há ensino da palavra, há evangelho. O evangelho, irmão, está no nosso coração, na nossa alma. Não adianta alguém tentar nos tolher desta nossa fé, da nossa crença. Ela está no nosso coração, ela está na nossa alma. Onde quer que nós estejamos, esta fé, esta crença, ela é, irmão, base sólida, alicerce para a nossa vida e continuará sendo. Por isso que Davi disse, olha, fortes touros de Bazã me cercaram, né?
Mas ele olha para o céu e diz: mas o Senhor me deu livramento, glória ao nome do Senhor. O versículo 3 diz, deste texto de Marcos: e vieram ter com ele 4 pessoas, 4 homens, trazendo numa cama um paralítico. A Bíblia não cita os nomes desses 4 homens, não, e nem cita o nome do paralítico também. A Bíblia não diz o porquê estes homens resolveram tomar aquela atitude de levar este paralítico, de carregar aquele paralítico até onde Jesus estava. A Bíblia não diz o porquê, né? Eu diria, irmão, que no mínimo foi um gesto solidário. Foi um gesto solidário. Eu disse isso hoje numa rede social, não é uma frase minha, é uma frase que eu achei interessante. Não é tempo de abraçar, mas é tempo de acolher, né? Não dá para nós nos abraçarmos. Oh, eu queria tanto, o missionário Andréia gosta muito de abraçar, né? Não é tempo de abraçar, mas continua a ser tempo de acolher, né? Então vamos nos acolher. E aqui parece-nos que estes 4 homens acolheram este paralítico, um gesto solidário. Talvez tenha sido um gesto de amizade, né? De querer ver aquele paralítico andar milagrosamente novamente. Eles queriam isso? Claro! Eles tinham fé para isso? Tinham tanta fé que eles levaram o paralítico à presença de Jesus. E nós vamos ver no texto aqui, e eu quero caminhar nesse texto, mas a Bíblia diz que quando eles lá chegaram, o culto já havia começado. Jesus não estava fora, Jesus estava dentro da casa, e havia uma multidão no entorno e junto à porta da casa. Olhe para cá, meu santo irmão. Sempre haverá uma multidão entre nós e o milagre, sempre haverá uma multidão. Que multidão é essa, pastor? Multidão é símbolo de obstáculo, multidão é símbolo de agitação, multidão é um lugar onde muitas vezes muitos interesseiros, muitos descompromissados se escondem no meio da multidão. Multidão passa, mas os discípulos permanecem. Jesus não se impressionava com multidão. Multidão passa, os discípulos permanecem com o Senhor, não é? Jesus não se impressionava com multidão, porque num dia a multidão grita Hosana, né? Hosana nas alturas, mas no outro dia a multidão está gritando crucifica, crucifica. Então Jesus, ele nunca se impressionou com multidões. Logo, irmãos, aqueles 4 homens, eles descobriram que eles não iam conseguir passar pelo meio da multidão. O texto deixa claro isso. Carregando aquele paralítico. Então, o que fazer? É nessa hora, irmão, que nós não sabemos o que fazer, que nós temos que colocar a nossa fé em prática. É exatamente na hora que nós não sabemos o que fazer. É nessa hora que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Eu imagino aqueles homens olhando uns para os outros quando eles chegaram na frente da casa e viram aquela multidão. O que fazer? Voltar para casa carregando o paralítico? Voltar outro dia? Tem coisa que é na hora, né, irmão Silas? Tem coisa que tem que ser resolvida pela fé, no momento. Né? Eles iam voltar para casa carregando o paralítico? Né? Tem muita gente, irmão, que não recebe a bênção do Senhor porque constantemente está voltando, retrocedendo, não persevera, não permanece. Que a bênção da perseverança esteja sobre as nossas vidas. Estes homens aqui, eles perseveraram. Vamos voltar para casa? Não. Vamos carregar o paralítico de volta e voltar amanhã? Não. E por que não? Eu respondo para vocês. Porque esses homens eram homens de fé. Estes homens eram homens de fé. E a fé não nos deixa desistir, irmãos. A fé é persistente. A fé não nos deixa voltar atrás. A fé vê saída que outros não veem.
O que a Bíblia diz, o que o texto diz? A Bíblia diz que eles sobem até o telhado, veem onde Jesus está, descobrem o telhado, fazem um buraco, baixam a maca com o paralítico, e agora o paralítico está na frente de Jesus. E o culto continua. O culto continua. O enfermo agora está na frente do Jesus que cura. Olha, Jesus continua curando. Jesus continuará curando. A vontade do Senhor continuará a ser feita. Glória ao nome do Senhor. O problema agora está na frente da solução. Uma palavra de Deus subiu ao meu coração para alguém que está aí do outro lado. Olha, querido, descansa em Deus, porque haverá uma solução. Glória a Deus, solução da parte do Senhor. A fé nos faz agir. Sabe o que moveu aqueles 4 homens a não voltar atrás, mas a agir? A fé. A fé nos faz agir sem pessimismo, né? A fé não é pessimista, não. A fé, ela não se coaduna com frases como não vai dar certo, é muita gente, tem gente melhor. Não, a fé não se coaduna com isso. A fé não é pessimista. Outra coisa, irmão, a fé nos faz agir. A fé não é estática, a fé não é inerte. Outra coisa, a fé não é lógica humana. A fé não é lógica humana. A Bíblia diz que nós vivemos e agimos por fé e não por vista, quiçá no momento desse que nós estamos vivendo. Então nós não devemos recuar, nós não vamos recuar, querido. Nós vamos continuar orando por fé, cantando por fé, adorando por fé, jejuando por fé, acordando e deitando com fé. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor acrescente a nossa fé nessa noite. Porque a fé, ela nos faz agir. A fé nos faz agir, glória a Deus, né? Mas há pessoas que dizem ter fé, mas vivem mais no campo da lógica, do palpável, do material. Isso não é fé, é lógica. Quem tem fé, irmão, age conforme o que crê. Quem tem fé, age conforme a sua fé. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos agir conforme a nossa fé. Agir conforme a nossa fé. Outra coisa, e porque temos fé, nós agimos, porque a fé não é estática. A fé, ela não é inerte, né? Aqueles homens agiram por fé. Outra coisa, a fé não limita o campo de operação para o milagre. Aprendamos isto. A fé não limita o campo de operação para o milagre. Não há limites para a fé. Pense, se aqueles homens estivessem buscando condições favoráveis, eles teriam voltado com o paralítico para casa, porque não havia condição favorável ali. Havia condição favorável? Não havia, irmão. A casa estava cheia, tomada, Jesus estava ali. A Bíblia diz que eles trouxeram enfermos, trouxeram endemoniados, a casa estava lotada. Mas eu disse para os irmãos que a fé não limita o campo de operação para o milagre. Não, não. Então, se aqueles homens estivessem buscando uma condição favorável, eles teriam voltado com o paralítico para casa. Qual é a lição aqui, irmãos? Qual é a lição aqui? A lição é a seguinte: há pessoas, crentes, que pensam que Deus trabalha sob condições favoráveis. Não, Deus trabalha sob condições favoráveis e desfavoráveis. Agora é uma condição favorável para nós, mas Deus continua trabalhando. Deus não somente trabalha com condição. Se houver uma condição favorável, Deus trabalha. Se não houver, Ele continua trabalhando. Deus continua agindo. Eu pergunto para os irmãos, havia condições favoráveis para Sara ficar grávida? Havia? Não. Havia condições favoráveis para o Zezinho ser governador do Egito, irmão? Não.
Havia condições favoráveis diante do Mar Vermelho? Não. Havia condições favoráveis diante das enormes, a Bíblia diz, grandes muralhas de Jericó? Não havia condição favorável. Davi, lá no Vale do Carvalho, estava numa condição favorável? Não estava. Então diz o texto, vamos para o texto. O paralítico está à frente de Jesus. A enfermidade na frente da cura. A situação desfavorável na frente da solução. Isso é maravilhoso. Então a Bíblia diz, o verso 5, então Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, a fé, muito embora ela seja algo que nós reputamos por subjetivo, não objetivo, mas subjetivo, a fé ela pode ser vista sim, porque o texto é muito claro quando diz, e Jesus notando, percebendo, vendo a fé deles. A nossa fé ela pode ser vista? Pode. A nossa fé ela pode ser vista através do que nós pensamos, ou da forma como pensamos as coisas. Isso é crer. A fé ela pode ser vista através do que nós pensamos, através da nossa crença. Nós demonstramos a nossa fé. Dentro de casa, fora de casa, numa academia, na empresa. Nós podemos sim mostrar a fé através da nossa crença. A fé pode ser vista, pode como? Através das nossas palavras. A fé, nós podemos mostrar a nossa fé através das nossas palavras. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a fé ela pode ser vista através das nossas palavras, de como declaramos a nossa fé, a nossa crença. Ora, vejam a descrença daqueles 10 espias que foram mandados por Moisés à terra prometida. E vejam a crença, a fé de 2 homens, Josué e Calebe, filho de Jefoné. Dá para notar? Então a fé, ela sim, ela pode ser vista através do que nós pensamos, como nós pensamos, como nós cremos. A fé, ela pode ser vista através das nossas palavras, o que nós falamos. Porque, eu repito, o texto sagrado diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? O texto diz, com o coração se crê, mas com a boca se confessa o que nós cremos. E a fé, irmão, ela pode ser vista através das nossas ações. Foi o que Jesus viu a fé daqueles 4 homens levando aquele paralítico. Jesus viu a fé deles através daquela ação. Será que Jesus não percebeu o que eles estavam fazendo? Jesus percebeu o que eles estavam fazendo. Chegaram, não viram como entrar, mas procuraram não desistiram, procuraram uma saída, fizeram um buraco no teto, desceram. Jesus está observando tudo. Olhe para cá, Jesus está observando tudo, irmão. Estejamos nós em casa ou aqui, onde nós estivermos, Jesus está observando tudo. Glória ao nome dele. Jesus continua observando tudo, vendo tudo, ouvindo tudo. Glória ao nome do Senhor. A fé pode ser vista, pastor? Pode, através do que nós pensamos, através das nossas palavras e através das nossas ações. Porque as nossas ações, elas devem ser baseadas em nossa fé. Todas as nossas ações demonstram a nossa fé. Devem demonstrar a nossa fé. O que nós pensamos, o que nós falamos e a forma como nós agimos deve demonstrar a nossa fé. É por isso que lá
no capítulo 11, que nós lemos, no versículo 22, a recomendação de Jesus foi: tende fé em Deus. Tenham fé em Deus. Eu encerro aqui, irmãos, agradecendo a todos, mas dizendo para todos nós nesta noite: mantenhamos a nossa fé em Deus. Irmãos, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Tenhamos fé em Deus. O diabo quer roubar a nossa fé. O diabo quer destruir a nossa fé. Ele não vai conseguir, está derrotado em nome do Senhor Jesus, está derrotado. O diabo não vai roubar a nossa fé, o diabo não vai minar a nossa fé. Muitas vezes ele não rouba, mas ele quer minar, diminuir, mitigar a nossa fé. Não! Está repreendido isso em nome de Jesus. Nós vamos crescer na fé, irmão. Nós vamos sair desta pandemia em nome de Jesus com a nossa fé acrescentada, acrescida, fortalecida. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos manter a nossa fé. Fiquemos com esta palavra do Senhor Jesus. Tenham fé em Deus. Quando o inimigo ou alguma situação olhar para você e dizer não vai dar certo, não vai dar, está perdido, olhe para essa pessoa ou olhe para essa situação, bata no seu peito e diga: eu tenho fé em Deus. Tenha fé em Deus, irmão, tenha fé em Deus. A palavra do Senhor disse para mim durante este dia todo: tenha fé em Deus, tende fé em Deus. Famílias, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, diáconos, pais de família, todos nós, tenham fé em Deus, tenham fé em Deus, tenham fé em Deus. Deus abençoe a todos. Deus os dê, irmãos, uma continuidade de